É, Aí a gente está numa série que a gente chama Daqui até o Último Dia, que basicamente a gente tem passado por alguns processos, né? E a gente percebe que alguns irmãos, ao decorrer dos meses, a gente libera palavras, né? A gente discipula, a gente aconselha, mas acabam voltando para alguns lugares, voltando para o mesmo lugar de onde eles estavam, já tinham saído fazia anos, e aí a gente fica nesse ciclo, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E a gente construiu essa série para que a gente desse fundamentos para homens que permanecem até o fim, né? De homens que a gente pode dizer uma coisa, então fala assim, amigo, você precisa ser fiel. A gente trabalha a fidelidade dentro daquele homem e a gente sabe que a fidelidade vai ser até o fim. E a gente fala sobre alegria e não vai ficar alegre um mês e depois vai voltar para um estado de tristeza profunda de novo porque não sabe lidar com a vida. Homens que recebem, são discipulados, cuidados, entendem a alegria e depois colocam esse fundamento na vida. Amém? E aí hoje eu queria dar um dos fundamentos, talvez uma das coisas que eu mais gosto de falar, que é adoração, né? Esse tema faz alguns anos que o Senhor me deu um zelo, né? E um amor por esse assunto. E faz alguns anos que eu ministro sobre isso. Normalmente eu ministro isso em igrejas que me chamam, né? Eu faço pouco isso aqui. Mas hoje eu sinto do Senhor que a gente precisa crescer nessa revelação, e eu preciso dividir o meu coração com vocês, né? Talvez eu não consiga terminar hoje e a gente continua conversando domingo que vem. Minha esposa quer pregar, né, também. Ela fica falando que eu não deixo ela pregar, então eu vou tentar terminar hoje para ela pregar domingo que vem. Ela não está aqui hoje porque ela está passando mal, tá, gente? Faz uns 3 dias que ela está passando mal, coitada. Mas ela se sente toda errada, ela fica toda se sentindo culpada que ela não vem no culto. Mas eu falei, melhor você ficar em casa. Mas vamos lá, a gente vai conversando aqui. Se a gente não terminar hoje, a gente termina semana que vem, senão a Karina volta, tá bom? Abre comigo aí em Apocalipse 4. Eu vou introduzir aqui, tá bom? Vocês vão indo comigo, tá bom? Se vocês não entenderem, vocês fazem cara de ué que eu tento voltar. Basicamente, gente, eu acredito que adoração, né, contemplação, ela é o centro gravitacional do Evangelho. Então, tudo gira em torno de adoração. Na verdade, existem alguns fundamentos no Evangelho, mas eu creio que a contemplação e a adoração é um dos centros por onde o Evangelho ele percorre e o que o Evangelho é, né? Ou, na verdade, o que a relação com Deus é. E lá no Éden, quando a gente cai, né? Quando Adão come do fruto proibido, acontece uma coisa que é assustadora na nossa natureza, né? E a gente às vezes foca no Éden ali, no sentido de, cara, pecamos, erramos, saímos da presença de Deus. Mas existe uma coisa que acontece dentro da sua natureza, que acontece dentro do seu coração, que é muito pior do que isso, que você não só perdeu Deus, né? Você não só perdeu a presença de Jesus, como você perdeu a vontade de estar com Jesus. Estão me entendendo? Você não só não pode mais ter acesso a Jesus e conversar com Ele. Seu coração não quer isso. É tanto que você vai ter uma luta dentro da sua vida cristã de todos os dias, ter que orar e saber que seu coração não acorda todo dia querendo orar. Que você ouve uma pregação dessa, você fala assim, Jesus é lindo, você faz parte de um louvor desse, mas você sabe que na segunda-feira vai ser difícil você entrar no quarto de novo e conseguir amar o Senhor. Por quê? Porque o pecado não roubou simplesmente Jesus de você, roubou até a sua vontade de estar com Ele. Então, o que o Evangelho está tentando recuperar para nós? Ele não só está tentando te fazer chegar em Apocalipse 22 e Jesus descer na terra e você se encontrar com Ele de novo. O Evangelho está todo dia tentando colocar dentro de você de novo o desejo de estar com Deus. Meu Deus, estão entendendo? Ou seja, todas as vezes que eu me encontro com Jesus, eu preciso ser muito humilde e preciso ter muito arrependimento dentro de mim de dizer, Deus, até a vontade de estar com você, se você não colocar em mim, eu não consigo. Até para ler as escrituras, se você não colocar esse desejo em mim, eu não quero.
Até para ter comunhão com meu irmão, que você disse tanto que eu preciso ter, eu prefiro às vezes ficar sozinho em casa assistindo uma série. É verdade. Meu Deus, mas isso é pecado, Jeff? É pecado porque a coisa mais genuína do homem, o homem foi feito para comunhão com Deus e para comunhão com o homem. O homem nunca foi feito para estar sozinho. O desejo pela solidão é coisa do pecado. Deus olha para o homem e diz assim: não é bom que você esteja só. O próprio Deus sabe o problema que a solidão é para o homem. E nós estamos numa luta tentando deixar Deus começar a governar os nossos sentimentos e romper com essa estrutura de pecado que nos consome. Só que aí tem um problema, né? Que apesar de nós não querermos estar com Deus, nós somos seres contemplativos. Nós somos homens que precisam olhar alguma coisa, que precisam se relacionar, que precisam estar vendo alguma coisa. E aí, um dos princípios da contemplação, gente, é que a gente se torna tudo aquilo que a gente adora. Então, quando a gente sai do jardim, a gente para de contemplar o Senhor, o problema, vão percebendo o problemão que a gente está entrando. Não só eu perdi o desejo de estar com Deus, como agora eu tenho o desejo do proibido. Eu tenho um vazio, uma solidão profunda no meu coração e eu tento preencher ela com alguma coisa. Estão entendendo? E a gente vai tentar colocar coisas e coisas para tentar preencher isso. E aí o homem começa a se tornar as coisas mais absurdas que a gente jamais imaginou que o homem se tornaria. O homem se apaixona pela solidão, a ponto de seu primeiro irmão ele matar, porque ele prefere estar sozinho. E aquilo que era um, agora é divisão, agora é disputa. Estão entendendo? Então, e conforme o homem vai se desenvolvendo, gente, e como ele perdeu o seu centro gravitacional, aquilo que tornaria ele parecido com Deus, e ele começa a botar como centro ele mesmo, e tudo que o homem vê é a si mesmo e seus desejos e o que ele quer, tudo que está ao redor começa a ser destruído. Então você vai ver ali, de Gênesis 3 até Gênesis 12, a destruição completa do homem. Então, o homem primeiro se divide de Deus em Gênesis 3, em Gênesis 4 ele se divide do homem, ele mata seu próprio irmão. Depois, vai dizer lá, acho que é Gênesis 5, vai dizer que os homens começam a ter relações com demônios. E aí nascem os Néfilins, vocês já ouviram isso? Você vê o nível de deturpação que o homem começa a desfrutar. Ele perde a comunhão com Deus, depois ele perde a comunhão com o homem, ele começa a procurar uma comunhão com o inferno. Depois, a gente tem o dilúvio, vocês lembram disso, né? Estão lendo a Bíblia, né? Glória a Deus. Na Goma a gente está lendo a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Depois a gente tem Gênesis, e aí em Gênesis ali depois a gente tem o dilúvio, e o dilúvio ali destrói tudo, só que a destruição de tudo não muda a natureza. O homem continua desejando as coisas erradas. E aí a gente vai ter a famosa Torre de Babel, né? O que é a Torre de Babel? É quando os homens se unem contra Deus. Não só nos dividimos de Deus, nos dividimos do homem, tivemos relações com as coisas mais imundas que existem, agora nós vamos nos unir contra ele. Nós vamos fazer uma rebelião, nós vamos construir uma sociedade inteira, não um homem. Nós vamos construir uma sociedade inteira que se rebela contra o Senhor. Ou seja, se ele mandar dilúvio, a gente vai se salvar agora sem ele. E diz que Deus precisa, eles criam uma unidade entre eles, que Deus precisa descer, bagunçar as línguas, para que eles não tenham sucesso, né? Então, percebe como foi gradativo? Parece, nossa, só comer um fruto, saiu. No final disso daqui,
é uma guerra entre a humanidade e o próprio Deus. E um Deus clamando por comunhão. Um Deus clamando por tentando arrancar de nós a solidão e tentando mostrar pra gente que a gente precisa de Deus. E aí legal, então aí a gente tem toda a história do povo de Israel. Eles vão perceber que o povo de Israel, ele o tempo inteiro ele vai levantar deuses. Porque, e qualquer sociedade, gente, qualquer sociedade que vocês olharem, seja sociedades agora, seja sociedades antigas, vocês vão perceber que sempre vão levantar um Deus. Porque o homem tem um desejo, ele tem um vazio, ele precisa de alguma coisa para se tornar. Só que aí você vai ter inúmeros textos dos profetas dizendo assim: vocês estão se tornando como seus deuses. Vocês têm olhos e não veem. Vocês têm ouvidos e não ouvem. Vocês estão entendendo? Por quê? O que os homens estão se tornando? Aquilo que eles adoram. Ou seja, o homem começou a levantar o Deus do seu próprio ventre, deuses para si mesmo. E ele começa a se tornar como esses deuses são. Meu Deus, problemático. Ou seja, nós estamos num tempo, gente, que nós precisamos voltar para o centro gravitacional do Evangelho. Precisamos olhar para Deus e começar a nos tornar como Ele é. E aí Apocalipse 4, lembra do Sermão do Monte, quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, ele diz assim, que seja feito na terra como é no céu. Apocalipse 4 é a revelação do que está acontecendo no céu agora. Ou seja, nós queremos que aconteça aqui na terra, entre nós, o que está acontecendo no céu. Mas o que está acontecendo no céu? Apocalipse 4 nos deixa muito claro. Basicamente, Jesus chama João, ele fala assim: sobe para cá, vem assistir de cima e enxergue aqui no céu como que as coisas funcionam. Ou seja, antes de toda a revelação do fim, Deus mostra o centro gravitacional de como tudo funciona, de como todo o governo é estabelecido, de como os anjos estão se tornando como são. Glória a Deus. Então vamos lá, fala assim: depois dessas coisas, eu vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui, amém? Então, ele chamou João para subir, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. Fui imediatamente arrebatado em espírito, e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma de pedra de jaspe e de sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. E ao redor do trono havia também 24 tronos. Via sentados sobre eles 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como o cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos, na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha um rosto de homem e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas que estavam cheias de olhos, em volta e por debaixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ação de graça aos que estavam assentados no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado no trono. Adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Meu Deus. Ou seja, quando um homem visita o céu, Deus mostra para ele como que deveriam estar todas as coisas e como que a gente volta tudo para o lugar. E ele diz que existem
E primeiro ele descreve um ambiente um pouco bizarro, mas um ambiente de muita comunhão, com muita gente diferente, mas com seres viventes, com anjos, com anciões, que estão olhando para um lugar só. Todos estão concentrados em uma só coisa. Uma das coisas que você mais vai ter na igreja, né, e a luta da igreja sempre vai ser distração, porque Satanás, ele não só vai tentar destruir sua família. Satanás, o primeiro trabalho de Satanás é fazer você parar de olhar para Jesus. Se ele conseguir isso aqui, o resto, você olhando para você mesmo, você destrói tudo. Só precisa tirar o foco. Se tira o trono dos céus, os céus não é mais céu. O que faz o céu não é a geografia, é quem está sentado no meio. Estão me entendendo? Ou seja, se eu tirar o trono dos céus e botar o trono de Deus aqui vira o quê? O céu. Porque o céu não é sobre o que está embaixo e o que está em cima. O céu é sobre quem está sentado. Ou seja, tudo se organiza e tudo começa a ser mudado, não por causa da geografia, mas por causa do homem que se assentou no trono. Ou seja, para a igreja ser transformada, nós não precisamos que os céus desçam, nós precisamos que Jesus apareça. Nós precisamos de Jesus aqui agora. Gente, se Jesus aparecer aqui agora e Ele se mostrar, vocês nunca mais serão os mesmos. É impossível conseguir pecar a partir do momento que você viu Deus face a face. Sua natureza é tão tocada, sua vida é tão transformada, você vai receber tanta graça e tanto conhecimento de Deus, que a perspectiva que você tem do mundo muda completamente. Você não consegue mais assistir nada do mesmo jeito. Porque existe um Deus assentado no trono querendo se revelar e dizendo assim: igreja, vocês não precisam fazer nada, vocês precisam me ver. Enquanto a gente está trabalhando e lutando para ser santo, Deus está dizendo assim: me contemplem, assistam. Deus não é um Deus carente, precisando da sua adoração. Nós somos necessitados de olhar para aquilo que é santo, de olhar para aquilo que é puro, de olhar para aquilo que é verdadeiro, de olhar para aquilo que não tem variação alguma, olhar e dizer assim: me purifica, me santifica. Ou seja, por que os anjos nunca se cansam? Porque Deus é infinito e eterno, e diante da glória, da beleza de Deus, nunca termina quem Ele é. Ou seja, você nunca vai ver anjo com crise de identidade ou com hoje eu não consegui orar. Porque os anjos estão eternamente diante da beleza de Deus, olhando para Ele, dizendo assim: santo, 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 Tu és todo poderoso. Meu Deus. Vamos lá, igreja. Nós te entronizamos, amado, no meio da sua igreja. Seja reverenciado, Tu és Deus. Ei. Levanta uma igreja sacerdotal, Deus. Uma igreja que tem prazer em Te ver. Uma igreja que tem prazer em Te contemplar, em Te amar. Então, amigos, diante da beleza de Deus, os céus nunca se corrompem. Porque nós precisamos entender que Ele é digno. Ele merece. Estão entendendo? Tipo assim, apenas de eu pregar o Evangelho começa a mudar e parece que o desejo volta. Porque é isso, esse desejo que está nascendo dentro do seu coração agora, conforme eu falo, é o verdadeiro desejo que a gente tinha antes de todas as coisas lá no Éden. Esse desejo nos consumia. Todos os dias nós clamávamos pela viração do dia, para que Ele apareça e para que nós tenhamos comunhão com Deus, para que a gente cresça no conhecimento de Deus. Mas o pecado tenta nos dominar e dizer assim: isso não é tão importante assim. A igreja mais santa, gente, não é a igreja que mais acerta, é a igreja que mais olha para Ele. E ao mesmo tempo,
Essa igreja não tem aparência de gente espiritual, sabe? Não tem aquela cara de orgulhoso, religioso. Não, diz que assim que esses homens, assim que esses seres olham para ele, diz que eles se prostram, diz que eles se humilham, diz que eles pegam as suas honras e jogam no chão. Ei! Essa é a graça de Jesus, esse é o poder de Deus, porque Ele não te transforma em um orgulhoso. Conforme você o assiste, humildade toma conta de quem você é. O que cresce dentro de você é humilhação, é quebrantamento, é rendição, é gente lançando tudo que é e dizendo assim: diante de você eu não sou ninguém. Em alguém, não é porque viu Jesus, é porque viu a si mesmo. É impossível você ver e no seu coração humilde não começar a crescer e dizer assim: eu não sou digno. Todos os homens que viram a Deus ao decorrer das Escrituras, o que eles dizem é: eu sou um pecador, eu não mereço. Eles caem como mortos, eles dizem assim: eu não consigo, eu não posso nem estar nesse lugar. Ou seja, os homens que assistem Jesus assentado no trono, eles se tornam tão humildes, tão simples, tão verdadeiros. O Deus que está sentado no trono, gente, é um cordeiro que foi imolado, é um cordeiro humilde que foi transpassado pelos homens, que sendo Deus não usurpou ser Deus, antes se esvaziou. Os céus estão admirados diante disso. Vocês estão me entendendo? Ah, meu Deus. Os anjos estão olhando e dizendo assim: por que se entregou se tinha tanta força? Por que foi transpassado se podia destruir todos os homens? Se o seu pai, a sua ira, podia destruir todos os homens apenas com um sopro da sua boca, por que ele simplesmente se entregou? Os anjos olham e veem: isso é força, isso é poder, essa é a glória de Deus, essa é a humildade do Cordeiro. Ah, Jesus, que Jesus visite as nossas casas. Ah, meu Deus. Certo dia chega uma mulher com um vaso de alabastro e ela percebe que aquele Deus é santo e que aquilo é o Cordeiro de Deus, que aquele homem é o Cordeiro de Deus. Diz que aquela mulher quebra um vaso e todos que estão na sala ficam um pouco constrangidos e até incomodados com a mulher. Diz assim: ela podia ter vendido esse perfume e dado aos pobres. Era um perfume, gente, que era basicamente o trabalho da sua vida. Diante dos céus. Diz que ela estava prostrada, diz que ela molhava seus pés com as suas lágrimas e enxugava os seus pés com os seus cabelos. Por que tanta humilhação? Ela viu alguma coisa mais alta, ela viu alguma coisa que a gente não viu, por isso a gente está comportado demais, e bonitinho demais, e com postura demais. E aí o fariseu que está sentado na mesa, que chamou Jesus para comer, disse: você não sabe que essa mulher é uma pecadora? E aí Jesus olha para ele e diz assim: amigo, eu entrei aqui, você não me deu um abraço, eu entrei aqui, você não me deu um beijo. Perceba, um Deus que clama por intimidade. Eu entrei aqui, eu não queria essas honrarias que vocês colocam nas mesas e chamam de honra. Eu queria a relação. Eu queria o que ela está fazendo aqui agora. Eu queria a intimidade. E assim, porque quem muito foi perdoado,
muito ama. Ah, meu Deus. Quem se reconhece, quem reconhece quem é. A primeira coisa, você vai encontrar Jesus e olhar para Ele. A segunda coisa, você vai perceber quem você é diante dEle. E não é que existe um mais pecador que o outro. Só existe gente que consegue reconhecer mais quem é e que mais precisa. Meu Deus. Então você vai ver anjos que nunca pecaram, mais prostrados às vezes do que a gente que pecou muito. Às vezes você vai ver anciões assentados nos céus, rendendo as suas honras mais do que nós que temos honras humanas e não conseguimos perceber quem está diante de nós. Ou seja, a humilhação daquela mulher foi exaltada a ponto de Jesus dizer assim: aonde o evangelho for pregado, a sua história, moça, vai ser contada. Porque o evangelho sempre vem com relação profunda. A mensagem do evangelho sempre vai ser acompanhada de homens de intimidade. Então, e aí vocês vão perceber, gente, que ele começa a descrever algumas coisas que estão acontecendo ali no céu. Ele diz que existem 4 seres viventes e diz que eles têm olhos espalhados por todo o corpo. E diz que eles não se cansam nem de dia nem de noite. Ou seja, eles são seres que eles estão tomando forma conforme eles contemplam. E diz que um deles tem um rosto como de leão. Você vai perceber que a Escritura vai descrever Deus como um leão. Ou seja, a forma que eles estão tomando tem a ver com aquilo que eles estão vendo. Vai dizer que um deles tem o rosto como de um sacrifício, né? De um touro ou de um novilho, que é basicamente o que os céus descrevem que ele é. O outro vai dizer que ele tem um rosto como de homem, e diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E o outro tem um rosto como de uma águia. A gente vai perceber que todas as vezes que aparece essa perspectiva de visão profética ou do profeta, a gente vai ter essa figura da águia. Ou seja, é um sacrifício, é um homem, é uma visão profética. Ou seja, eles são a imagem do que estão encontrando dentro de Jesus. Toda a nossa crise de identidade seria resolvida se você estivesse olhando para Jesus. A gente está tentando responder quem eu sou, o que eu preciso fazer, onde que eu devia estar, buscando dentro da gente mesmo, indo buscar em mentoria, perguntando para amigo, e toda a resposta de quem você é está dentro daquilo que você está vendo. Adoração, gente, é o jeito que o crente existe e sobrevive. Não tem ninguém que viu Jesus pela primeira vez e que tinha um coração quebrado que não o adorou. Os que não o adoravam eram fariseus, era quem não reconheciam. Essa mulher, ela está vendo Jesus pela primeira vez e diz que a primeira ação dela diante daquilo que está vendo é se humilhar. O cego de Jericó, a primeira coisa que ele vê quando vê Deus passando é dizendo assim: filho de Davi. O que é isso? Ele reconhecendo, a promessa está se cumprindo, o filho de Davi está entre nós. Todos, gente, que são curados por Jesus, que se tem como necessitados, carentes, indignos, a primeira reação deles a Jesus é adoração. Agora todos os orgulhosos dizem: não, isso daqui, o mais inteligente é fazer isso agora. Vamos lá. Nós precisamos de uma igreja quebrada em lágrimas diante daquilo que nós estamos vendo. Nós precisamos estar espantados diante de Jesus. Se você não
não está se sentindo tão pecador, amigo, é porque você não está entendendo quem você é. Você não está entendendo o que você perdeu. A gente não é que a gente errou e machucou alguém, a gente perdeu Deus. O que o homem está tentando buscar é Deus. O vazio que está nos matando todos os dias é a falta de Jesus. Só que eu tenho medo de jogar algum de nós diante de Deus e a gente não saber o que fazer, porque a gente não está acostumado com esses ambientes. Se te joga no céu, o que acontece? Será que você consegue olhar para ele e dizer assim: vamos, eu nasci para isso, eu busquei a minha vida inteira estar aqui e ser quebrado pela pessoa de quem você é, Jesus, me muda, eu tenho fome, eu tenho desejos, eu tenho um desejo furioso dentro de mim que clama por você. Meu Deus, para mim, a mulher do vaso de alabastro, o que mais me toca é que ela não precisava de um milagre. Ela não precisava de nada. Ela só precisava de uma vida nova. Ela não estava cega, não estava coxa. Só que ela olhou para quem ela era e disse assim: eu preciso de Jesus. Ah, meu Deus, eu preciso de Jesus. O que eu tenho de mais precioso, de mais caro, eu vou quebrar nos pés dele. Talvez isso ajude em alguma coisa. Talvez se eu me humilhar no máximo que eu conseguir. Estudiosos vão entender que aquela mulher depois passa a seguir Jesus e que talvez aquela mulher fosse uma prostituta. Para mim isso é bizarro, né? Porque se aquilo era um ano de trabalho ou toda a sua vida de trabalho, significa que o que ela está quebrando nos pés de Jesus é o fruto do seu pecado, que não foi rejeitado. Quer entregar coisas bonitinhas para Jesus e não as nossas verdades impuras. Quando ele aparece, quando a mulher do poço, né, a mulher samaritana pergunta para Jesus onde deve se adorar, ele diz assim: na verdade não é onde, é como. E o como é em espírito e em verdade. O que aquela mulher do vaso de alabastro tinha para Jesus é em espírito. Mas as minhas verdades são tão feias, Jeff. Mas Jesus precisa das suas verdades. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Gente, cotidianamente eu preciso chegar para Jesus e dizer: Jesus, meu coração está perdido de novo. Eu penso isso, eu sinto isso, mas eu vou te entregar porque eu não sei lidar com os meus sentimentos, com as minhas incapacidades, com os meus pecados, com as minhas imundícias, mas está aqui meu coração quebrado. Pode ser muito feio, gente, mas precisa ser de verdade. Então, eu queria só que a gente entendesse 3 fundamentos sobre adoração. Abre comigo aí no texto da mulher samaritana, em João 4. Eu gosto muito de João 4, gente, porque parece uma conversa desconexa, né? Mas é uma conversa que ele está gerando uma adoradora.
uma mulher que tem desejos furiosos por adoração. É tanto que no final do texto ela pergunta assim: onde que eu adoro então? Só que Jesus precisa organizar a vida dela antes e acender uma fome, um desejo nela, né? Então, vamos do versículo 5, fala assim: chegou, pois, Jesus, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade de Jacó, que Jacó dera a seus filhos. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me de beber. Eita, vamos lá. Imagina, Jesus chega para você e fala assim: amigo, dá-me de beber. Dá-me de beber no contexto dele, né? Ele sabe, você sabe o que é água, e você sabe a água que ele está pedindo. Ele está pedindo uma adoração, né? É tanto que ele vai dizer assim, mais para frente, ele vai dizer assim: se você entender da água que eu estou falando aqui, você entenderia que eu sou essa água, e se você beber dessa água, dentro de você vão fluir rios de água viva. Ou seja, o Espírito em mim entrega uma água poderosa para Jesus. O Espírito em mim, o Espírito que clama Abba Pai, o Espírito de Deus que, como o Tiago cantou aqui, ele sonda as profundezas de Deus. Isso é bizarro, de Jesus chegar para você e dizer assim: dá-me de beber. Meu Deus. Não das suas águas terrenas. Dá-me de beber da sua adoração. Dá-me das suas águas. Dá-me do seu amor. Dá-me da sua vida. Estão me entendendo? Só que, conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que ela só tinha águas humanas para entregar para Jesus. E aí, ela diz assim: então veio uma samaritana tirar água, e Jesus disse: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se conhecessem o dom de Deus, e quem é que está falando com você, dá-me um pouco de água, tu lhe pediria, e ele te daria águas vivas. A mulher lhe disse: Senhor, tu não tens nem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse então: Senhor, dá-me dessa água. Isso aqui é o que a conversa de Jesus começa a gerar dentro de um homem. Dá-me sempre dessas águas. O encontro com Jesus, gente, te dá tanta sede da coisa certa. A sede dela era uma sede que todos os dias atormentava ela de novo, para ela, sendo uma prostituta, tendo que ir num horário que ninguém podia vê-la. Ou seja, aquelas águas lembravam ela, aquele horário, aquele sol lembrava ela de toda a sua imundícia, de toda a sua dor e de quem ela era. E Jesus está dizendo assim: a sua adoração te transformaria. Se você começar a entender a água que eu estou pedindo, isso aqui pode te mudar para cima. E ela tá: mas eu estou presa nisso aqui. Só que essa conversa com Jesus começa a dizer assim: eu estou pegando a água errada. Por isso que eu estou sempre presa nas mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito, nos mesmos tormentos. O que eu estou dizendo, amigos, é que a adoração pode mudar a sua vida para sempre. Adorar a coisa certa pode mudar a sua vida para sempre. Estar em relação profunda com Jesus todos os dias pode mudar a sua vida para sempre. E aí continua, né? Olha isso aqui.
Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornar nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. No 15, e a mulher disse: Senhor, dá-me sempre dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus disse: vai e chama o teu marido. Vamos lá. Percebe que essa conversa aqui parece meio desconecta, mas está falando de água. A gente está falando desse lugar, mas aqui a gente está entendendo que isso aqui é um lugar de adoração, que ele está dizendo que vai jorrar uma água para a vida eterna, ou seja, uma adoração dentro de mim para a vida eterna, pelo Espírito de Deus. Só que aí Jesus falou assim: eu não posso fazer isso se você não me disser com quem você está tendo intimidade, quem que é a sua família. Vai lá e chama a sua família. Eu preciso de todo mundo aqui. Porque Deus é um Deus de comunidade, Deus é um Deus de família. Ou seja, se o Júnior está se arrependendo, entendendo, eu vou chegar para ele e falar assim: Júnior, vai lá e chama a sua família. Me diz com quem você tem intimidade, com quem você está se relacionando. Porque com quem você está se relacionando vai dizer quem você está se tornando. E aí ela diz assim, no 17 fala assim: a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: você foi sincera dizendo não tenho marido, pois na verdade você teve 5 maridos e o que tem agora não é seu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Jesus começa a organizar a família dela. Assim, ó, sua adoração, suas relações estão destruindo quem você é. A gente precisa organizar sua família. A gente precisa organizar suas relações, sua intimidade. Sua intimidade está te destruindo. Amigos, a sua intimidade está te destruindo. Para quem você está se entregando? Para que você entrega suas emoções todos os dias? Para que você entrega seu tempo todos os dias? Qual que é a sua fonte de saciedade? Como você mata a sua sede semanalmente? Em Jesus ou em tantas outras coisas? Só que o grande problema é que chega na semana que vem, você está com a mesma sede, precisando das mesmas fontes miseráveis que vão te fazer ter sede de novo. Jesus, para organizar a alma dela e organizar a adoração dela, ele precisava entender quais eram as relações dela. Nós precisamos, gente, como igreja, entender qual que é a nossa fonte de intimidade e de prazer. Então ela tinha intimidade com todo mundo, mas estava vazia e com sede. 5 maridos não estavam sendo suficiente. Gente, mas ela estava tendo relações, isso não estava saciando, não, estava se tornando um vazio cada vez maior. E aí do nada, percebam como a conversa é estranha. Do nada, no meio dessa conversa de água e de marido, ela fala assim: nossos pais adoraram nesse monte, onde você diz que eu preciso adorar? Aí Jesus falou assim: agora chama a pergunta certa, agora a gente vai resolver tudo. E diz assim: então Jesus disse: mulher, crê em mim, a hora vem e é chegada. A hora vem e chegou. Que não é nem nesse monte, nem em Jerusalém que vocês vão adorar o Pai. Vós adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Ou seja, ele revela a vontade do Pai. E a vontade do Pai parece ser uma vontade tão simples, mas tão verdadeira e genuína. Diz que o Pai está procurando adorador. Diz que o Pai está procurando gente que quer se alimentar dele. Gente que quer contemplar a face dele.
parece que ele achou aquela mulher. Estão me entendendo? Mas Jeff todo errado, se prostituindo. Mas diz que Deus achou alguém. Deus achou alguém que queria de uma outra água, que só estava preso por sedes humanas, mas que agora estava sendo revelado estava sendo revelada uma água viva e verdadeira, e que agora ela poderia se saciar de outros lugares. Na mesma hora que ela descobre essa outra água, ela abandona o seu método, ela abandona seu cântaro, ela abandona seu jeito antigo de beber água e fala assim: eu vou viver dessa água viva que jorra para a vida eterna. Ou seja, amigos, basicamente esse texto aqui tenta organizar a vida de adoração dessa mulher e fazer quase que uma cirurgia muito complexa em cada lugar de relação e de intimidade que ela tinha, de sede, de frustração, de constrangimento, organizando esses detalhes e dizendo assim: sabe o que eu preciso de você agora? Eu preciso que você entenda o que é verdade e o que é espírito. Eu preciso que você nasça do espírito e que mostre as suas verdades. Você vai perceber que essa mulher primeiro diz que não tem marido nenhum. No final desse texto ela está indo para uma cidade dizendo assim: tudo que eu fiz, Ele me revelou. Ele começa a expor a sua verdade diante de toda uma cidade. Começa a mostrar sua parte feia, que ela tanto se escondia, a ponto de ir no horário que ninguém estava lá, para nunca mostrar quem ela era. Agora ela está diante da cidade, dizendo assim: toda minha imundícia foi revelada. Vamos lá, gente. Eu creio que o Senhor está restaurando uma adoração verdadeira dentro da igreja. Não performance. Não gente que levanta a mão, gente que entendeu arrependimento de fato. Algumas pessoas me perguntam: mas tem gente chorando lá na frente da igreja todo dia. É porque eles perceberam que foram muitos perdoados. Quem muito é perdoado, muito ama. Eles estão bebendo de uma água para chegar na segunda-feira eles não estão com sede de novo. Eles estão bebendo de Deus, eles estão bebendo de uma água que jorra para a vida eterna. Essa água está disponível para vocês, meus irmãos. Mas vocês precisam quebrar os seus ciclos viciosos, familiares, que na verdade arrancam você de Jesus. O que eu posso dizer para você é que só estando com Jesus você vai ter vontade de largar as coisas passadas. A gente às vezes acha que é assim, né? Que a gente vai largar as coisas passadas para estar com Jesus. Mas na verdade a gente vai estar com Jesus para largar as coisas. A gente acha que vai sentar na mesa quando a gente ficar santo, e não que a gente senta na mesa sujo mesmo e Ele nos santifica. Vamos lá, igreja. Mulher do vaso de alabastro diz que Jesus está sentado na mesa. Ela não sente-se digna de se sentar na mesa, então ela vai para debaixo dela, faz um culto lá embaixo. Um dos cultos mais poderosos que já aconteceram no Novo Testamento. Um culto que um vaso foi quebrado e um perfume encheu toda a casa. E todo mundo estava constrangido com o cheiro daquele perfume, dizendo: isso é caríssimo. Isso aqui foi caro demais para ela. Ah, meu Deus, vamos lá. Isso aqui custou tudo, isso aqui custou a vida dela inteira. Por que ela está fazendo isso? Sabe, cheiro de adoração, cheiro de gente que está entregando tudo, cheiro de gente que é verdadeiro, que mostrou as suas verdades mais sujas, mas também mais profundas, a ponto de constranger todo o ambiente, porque existe homens de adoração no lugar.
quebrado e contrito, o Senhor não resiste. Eu creio que hoje é um dia da gente ser constrangedor com Jesus. Não com Jesus, que Ele nunca se constrange com essas coisas. Isso é como um cheiro suave e agradável para Ele. Mas que a gente constrange a todos que estão à nossa volta com as nossas verdades. Mas diga, isso aqui é de verdade, Jesus. Isso aqui é o que eu sou. Para que seja feito na terra o que está sendo feito no céu agora. Para que a gente se una como um só corpo, debaixo de um mesmo ambiente, de um mesmo lugar de adoração, todos quebrados, reunidos diante de Deus, dizendo assim: Tu és todo poderoso, Tu és digno de todo o nosso amor, de todos os nossos desejos, de toda a nossa devoção. Nós Te amamos porque Você primeiro nos amou, nós Te amamos porque Você primeiro nos deu a capacidade de Te amar, Deus. Se você se sentir à vontade, você pode vir aqui na frente. A gente vai começar um período de adoração agora. Muito ama quem muito foi perdoado. Ah, Jesus. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado. Eu te